Versículo 1 até o versículo 9. Atos 9? Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Ali está a mocinha, né? Toda. Você não sandalinha dela. Você não sandalinha. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. Amém? Todos encontraram? Fala sobre a conversão de Saulo. Atos 9, do versículo 1 ao versículo 9. Encontrou, Neto? Neide encontrou, Gerson, Vanessa, todos encontraram, né? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui neste momento na Tua presença. Queremos transmitir a Tua palavra nesta manhã ao Teu povo, Senhor, pedindo que o Senhor venha me usando como instrumento em Tuas mãos, que o Espírito Santo use a minha boca para falar à Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que eu acho que deve ser, mas o que o Senhor quer falar com a igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo. Antes dele ser apóstolo, ele era religioso. Ele, contando a história dele, ele fala que ele era fariseu. Era um dos líderes, né, da religião, daquela religião. E, no entanto, aquele homem não conhecia Deus ainda. Ele conhecia toda a religião, os dogmas, ele conhecia os preceitos, ele conhecia toda a questão teológica, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande teólogo da época, mas ele não conhecia Deus. É possível uma pessoa conhecer tanto e não conhecer a Deus? Com certeza é possível, né? Ter muitos estudos, ter muitas formações, ser muito religioso, ser caridoso, fazer o bem aos outros e não conhecer a Deus. É possível isso, sim. Nós encontramos a história de Nicodemos, né, lá na frente, né, de Cornélio, quando a Bíblia diz que ele jejuava, era temente a Deus, dava esmola, ajudava os necessitados, mas ele ainda não conhecia Deus. Jesus apareceu para ele, aliás, um anjo apareceu para ele e disse: olha, manda homens buscar Pedro em Jope, manda homens buscar Pedro, e ele vai falar o que você
precisa saber. E foi ali onde Pedro veio, pregou e ele se converteu. Ele se converteu. Então a conversão, irmãos, ela transcende toda filosofia, todo conhecimento, toda religiosidade, toda humanidade que existe. A conversão, ela é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. É o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, a conversão. Às vezes a gente pensa que milagres, vamos fazer campanha de milagre para Jesus curar, libertar a pessoa. Aí a gente ora, a pessoa é liberta, daqui a pouco ele esquece do que Deus fez com ele. A gente ora para a pessoa ser curada, ela é curada e depois ela esquece do que Deus fez com ela. A gente viu aquele exemplo na Bíblia dos 10 homens leprosos, né, que Jesus curou os 10. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Samaritano ainda mais. Então apenas um que veio agradecer o que Jesus fez, reconheceu. Então a conversão é uma coisa muito peculiar, é uma coisa muito extraordinária. E nós precisamos saber, eu sou convertido? Não é olhar para os outros e apontar, mas é eu olhar para dentro de mim e dizer, eu sou convertido. Não quer dizer que você não vai mais falhar, que você não vai mais cometer pecado. Era tão bom, né, que a gente convertesse e já passasse todo o desejo de pecado. Não era bom demais, meu Deus, como seria maravilhoso, né, Jéssica? Eu me converti agora, acabou o desejo de pecar. Misericórdia, parece que aí que aumenta. Porque o diabo fica ali tentando para tirar você da presença de Deus, né? Para tirar a tentação, né? A tentação, vem a tentação. Então assim, mas ainda bem que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Não é para pecar, mas se pecar, temos o advogado. Mas hoje, o tema da minha mensagem hoje é o seguinte: o que Deus espera de nós? Você já perguntou-se? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós como igreja? O que Deus espera de nós? Nós vimos no texto que nós acabamos de ler, o versículo 6 diz assim: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo, homem que ditava as regras, que falava o que teria que ser feito, agora ele teve que se submeter a ouvir um discípulo de Jesus, que depois você lendo o texto, você vai ver que um homem chamado Ananias, o Senhor apareceu a Ananias e mandou ele até onde estava Saulo, né? Porque Saulo ia orar por Saulo. E Ananias ficou com medo. Senhor, aquele homem que persegue os cristãos, que manda prender, que manda matar, eu vou lá falar com ele? Misericórdia. Acho que Ananias tremeu nas bases, né? Tremeu nas bases. Então, e Ananias ainda foi dizer para ele o que ele tinha que fazer. Ainda tem mais dessa. Um homem que não se achando tal, agora vai um simples servo do Senhor dizer para ele o que ele tem que fazer. Jesus mandou, né? Então assim, a pergunta é essa: o que Deus espera de nós? Vivemos um cristianismo em que esperamos tudo de Deus e não nos damos conta de fazer a pergunta: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Nosso relacionamento com as pessoas giram em torno das expectativas que colocamos nessa pessoa e não o que nós representamos para elas. Às vezes nós nos relacionamos, até no casamento mesmo, né? Existe uma frase, eu gostei muito quando eu vi o Cláudio Duarte falando, e eu vi também o Augusto Nicodemo. Você casou para quê? Eu casei para ser feliz. Meu irmão, casamento é uma vida a dois.
Casamento é renúncia. Eu renuncio uma parte, minha esposa renuncia a parte dela, para a gente viver bem. Né? Para a gente viver bem. É renúncia, casamento é renúncia, aliança é renúncia. Né? Então, eu casei para fazer o outro feliz. Quem vai fazer minha esposa feliz não sou eu, quem vai fazer é Deus. É outro, como é que se chama? Outro chavão que é utilizado, né? Outro slogan que é utilizado. Eu casei para fazer o outro feliz. Não, você casou porque você quis, aceitou o desafio. A palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E diz que é melhor casar do que viver se abrasando. Então você casou, né? Você ama aquela pessoa, se apaixonou pela pessoa. E agora você vive junto com aquela pessoa. E os dois juntos, né, vão se afiando. Como diz assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro, ao seu amigo, ao que está do seu lado. Né? Meu primeiro amigo que está do meu lado é minha esposa. O primeiro amigo que está do lado dela sou eu, depois vem os outros. Então nós nos afiamos no dia a dia. É uma coisa aqui, é uma coisa ali, e ela, amor, acho que assim não é legal, eu também chego também assim não é legal, né? Às vezes se irrita, fala de uma forma que não deveria ter falado, tem que voltar lá e pedir perdão, e isso faz parte do relacionamento. Então muitas vezes nós entramos no relacionamento gerando muita expectativa naquela pessoa, nas amizades. Aí o que vai acontecer com a gente? A gente se frustra. O outro às vezes nem sabia que nós tínhamos aquela expectativa com ele. O outro às vezes nem sabia que nós esperávamos aquilo dele. E uma pessoa falou para mim assim, eu te idolatrava. Eu digo, graças a Deus que me idolatra mais. Eu não quero ninguém me idolatrando. Eu não quero ninguém me idolatrando. Ninguém, nem minha esposa, ela é minha esposa. Eu não sou o Deus dela, eu sou o ser humano. Então às vezes a pessoa, eu te idolatrava. Ainda bem que não idolatra mais, porque se idolatrasse, eu ia procurar fazer bem raiva para você deixar de me idolatrar. Porque eu quero que você idolatre Jesus. Idolatra Jesus. Então às vezes nós geramos expectativa, nós nos frustramos com as pessoas, nós nos frustramos com os empregos, nos frustramos com os nossos chefes, nos frustramos com os nossos amigos, porque nós geramos expectativas. Você entra numa empresa sem saber quais são as possibilidades que tem ali para você crescer, desenvolver, saber ali. Às vezes está tão desesperado para arrumar um emprego que aparece, a gente já e entra. Pensa só no salário que vai receber no final do mês. Mas a gente não pensa no que vai acontecer com aquele trabalho. E aí nós nos frustramos, poxa, eu queria esse emprego. Por quê? Porque eu fui focado numa coisa que eles não me prometeram. Ou até me prometeram e não cumpriram. Então nós nos frustramos, né? E assim são as relações. Muitas pessoas vêm a Cristo cheias de expectativas também quanto às suas vidas e não procuram saber qual a expectativa de Deus para com elas. Eu venho a Cristo cheio de expectativa, ainda mais hoje que é pregado no Evangelho. Muitas igrejas, infelizmente, muitas denominações pregam o Evangelho que parece um supermercado, que você vai escolher o que você, a bênção que você quer, que Jesus vai dar para você. É como se você tivesse um supermercado ali e a promoção, a igreja ali, a promoção está melhor, então eu vou para lá. A promoção ali está mais para minha esposa tem os aplicativos de mercado, aí ela hoje, puxa, está tendo a promoção, não sei onde. Ela sai avisando para o Guilherme, avisando para o pessoal da igreja aí, está tendo a promoção em tal lugar. Então, infelizmente, muitas pessoas estão vindo para a igreja também com essa expectativa do que elas vão ganhar, do que elas vão obter.
não de relacionamento com Deus. Claro que você vai buscar a Deus na sua necessidade. Claro que a igreja é um braço, a igreja ela vai se movimentar para ajudar um irmão que está passando por uma dificuldade. Com certeza, a igreja, é obrigação da igreja fazer isso. É obrigação da igreja, né? É obrigação. Agora, que não seja a minha expectativa é essa. Eu vou ser crente, agora eu vou ficar rico. Quando eu fui consagrado a pastor, eu fui lá no Rio, fui a Recife com minha família. Quando cheguei lá, um tio meu chegou para mim: agora você vai ficar rico, agora é pastor. Aí eu falei: eu vou mesmo, porque eu não bebo, não fumo, não gasto meu dinheiro com cachaça. Aí ele ficou todo sem graça, porque ele bebia 24 horas, né? Aí ele ficou todo sem graça quando eu falei isso. Mas as pessoas têm essa visão. E tem muitos pastores, irmãos, muitos pastores que não são pastores, são mercenários. Infelizmente, são mercenários. Eles estão ali pastoreando, procurando o bem financeiro da vida deles. Uma vez eu estava numa reunião de pastores, eu fiquei tão indignado com aquilo, eu fiquei triste mesmo. Falei: gente, isso aqui não é reunião de pastor, não. Isso aqui é uma reunião de demônio, isso aqui não é reunião de pastor. Os pastores disputando quem tinha um carro mais novo do que o outro, irmão. Quem tinha um carro mais novo do que o outro, melhor do que o outro. Já pensou? Eu digo: gente, isso aqui não é reunião de pastor, não. Isso aqui é uma reunião de demônio. Você está entendendo? Porque não foi para isso que Jesus chamou a gente. Se Jesus me der um carro, amém, glória a Deus. Mas eu vou estar servindo a Deus, eu vou ser pastor, porque eu quero ter um carro de última geração, uma mansão lá como é o nome? No Parkway, porque tem pastor que não quer morar mais perto da igreja, quer morar agora no Parkway, que é longe. Eu já vi pastor dizer isso: eu moro longe da igreja. Moro no Parkway, moro longe da igreja. Você já pensou? Isso não é o evangelho de Jesus. Então esse evangelho que faz com que as pessoas às vezes gerem expectativa. E hoje em dia o que acontece muito? A igreja em si, ela desaprendeu a ganhar almas, ela não sabe ganhar almas. Ela enche o quê? Aquele grupo que saiu ali revoltado, com aquela igreja que aconteceu esse escândalo, aí vai todo mundo para aquela outra. Aí ali teve um escândalo, vai todo mundo para aquela outra. Então é assim que está acontecendo no meio evangélico. Infelizmente. Mas nós temos que acordar e procurar assim o que Deus pensa sobre você e o que Ele espera de você. Eu vou tentar aqui, dentro de poucos minutos, nesses textos das Escrituras, trazer o que é que Deus espera de nós. E gostaria que você ficasse bem atento ao que Deus espera de nós como igreja, né? Primeira coisa que Deus espera de nós é que nós o glorifiquemos. João capítulo 15, versículo 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai. Deus quer ser glorificado através de nós. Deus está buscando ser glorificado através de nós, né? Atos capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar das grandezas de Deus. Como é que nós glorificamos a Deus? Quando nós falamos das grandezas de Deus. Eu, quando vou pregar o Evangelho para uma pessoa que não conhece a Jesus, eu vou falar das grandezas de Deus. Tem muitas pessoas que vai falar de Jesus, ele quer falar que a igreja dele é melhor, é mais santa, é mais puro, o pastor dele é o mais bonito, é o mais cheiroso, é o melhor, né? Então assim, se você for pregar para dizer que o seu pastor é mais bonito, você vai estar mentindo, né? Porque aí o pessoal vai chegar aqui e dizer: esse aqui é o pastor mais bonito, né? Então assim, pregue Jesus. Nós glorificamos a Cristo quando nós falamos das grandezas de Deus.
Em Atos capítulo 12, versículo 42 ao 47, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e, e nas orações. No versículo 47 ele diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, nós precisamos o quê? Como é que nós glorificamos a Cristo? Glorificamos falando das grandezas de Deus. Glorificamos a Cristo estando em comunhão uns com os outros, aprendendo a palavra de Deus, e muito cuidado, né? Tendo comunhão, celebrando. Nós participamos da ceia do Senhor juntos, nós participamos das celebrações, das partilhas, no momento em que nós estamos comendo juntos. Isso é importante. Não é porque ninguém tem comida em casa para comer, é porque é gostoso a gente estar junto. Eu mesmo gosto quando a gente está junto para comer, né? E também nas orações, vamos fazer oração. Eu acho tão bacana quando a gente vai orar. A semana de oração que a gente está tendo agora todo mês, a primeira semana sempre é a semana de oração. Isso, é a segunda semana, né? Eu me confundo. Minha esposa sempre coloca ela falou para mim: amor, na semana da ceia nós vamos fazer esse projeto de oração. Então tá bom. Então coloca lá o nome, acho tão bacana, fulano, ciclano, e a gente sabe que a pessoa está orando mesmo. Às vezes um dia outro fura, passa demais da hora, não consegue levantar da cama, mas está orando. Se você não conseguiu orar naquele horário que você prometeu de orar, ora o teu horário. Durante o dia eu esqueci de orar, mas vou orar. Tira o seu período de oração, não deixe de orar. Amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Está vendo? Nós somos salvos não pelas obras. Eu não sou salvo porque eu dou esmola, porque eu ajudo os outros, porque... Não, eu sou salvo para fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu tenho Jesus. Eu, quando ajudo alguém, eu ajudo com o coração mesmo, eu entro com o coração, eu não ajudo porque a pessoa vai citar meu nome, vai botar meu nome no mural, vai fazer propaganda de mim. Não, quando eu ajudo com o meu coração. E não é eu, é Jesus através de mim. Porque se fosse por mim, eu não faria. Eu não sou bonzinho. Bonzinho é Jesus. E Ele habita em mim. E Ele quer tocar aquela pessoa através de mim. Todo bem. Quando eu faço bem para alguém, eu imagino assim: Deus vai tocar a vida daquela pessoa através de mim. Então eu vou procurar deixar Jesus tocar aquela pessoa. É uma atitude, uma ação, um conselho, uma palavra, né? Uma ajuda financeira, uma ajuda em oração, um aconselhamento, uma visita. Tudo isso nós fazemos, porque através de nós, Jesus ele não vai vir aqui na terra para tocar as pessoas. Ele vai vir através de mim e de você, sabia disso? É nós que somos os instrumentos que Ele utiliza para tocar a vida das pessoas. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Quando nós andamos no Espírito, nós esquecemos da carne. Quando a carne quer acender, a gente já lembra: opa, peraí, calminha, fica no seu lugar, né? Mas para que a carne fique no lugar dela, para eu colocar a carne no lugar dela, eu preciso andar no Espírito. Eu preciso andar no Espírito. E como é que eu ando no Espírito? Né? É confessando meus pecados para Deus. Eu pequei, eu vou confessar. E eu vou, naquele momento, eu vou me encher do Espírito Santo. É o que a gente, quando estava na cruzada estudantil, nós aprendemos
sobre a respiração espiritual, né, Jéssica? Respiração espiritual. Qual é a respiração espiritual? Confessar é quando eu jogo o ar carbônico para fora. Estou botando para fora aquele ar sujo. Eu estou confessando o meu pecado. E quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o oxigênio, né? Então esse oxigênio eu vou receber do meu espírito, o Espírito Santo. Se nós praticarmos isso, nós vamos ter uma vida todos os dias. Se nós fizermos isso todos os dias, essa limpeza espiritual todos os dias, nós vamos andar bem, nós vamos ter uma vida diferente, nós vamos andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está vendo aí? Quando nós praticamos, quando nós manifestamos e deixamos Deus trabalhar em nós, forjar o nosso caráter, para que nós tenhamos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Aí o restante são os gomos da laranja. O amor é uma laranja. E ali vem os gomos. Os gomos são amor alegre, amor que traz paz, amor longânimo, amor benigno, amor bondoso, amor fiel, amor manso e amor autodomínio, controle, autocontrole. É o amor de Deus no nosso coração, né? Glorificamos a Deus ao buscar andar no propósito que Ele tem para nós como igreja. Eu sou igreja e eu estou buscando andar no propósito dele para nós como igreja. Qual é o propósito dele como igreja? Então nós vimos primeiro, glorificar a Deus. Dessa forma que nós citamos aqui, a glorificação. Em segundo lugar, Deus espera de nós que nos multipliquemos, fazemos discípulos. João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Está vendo? Então Deus nos escolheu. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada por Deus. Deus escolheu você. Não foi você que escolheu Jesus. Não foi você. Foi Ele que te escolheu. Ah, mas que nem eu falo, né? Guilherme tem uns 300 anos por conta isso. Aí eu estava saindo de casa e escutei a voz falando: vai para a igreja. Foi Ele que me escolheu. Eu não estava pensando nem nele, eu estava pensando era na discoteca, que eu ia dançar os embalos de sábado à noite de outra volta. Estava no auge naquela época, né? E eu estava lá todo apertadinho, com aquelas calças apertadas, uma botina, que era a roupa da moda, para ir dançar os embalos de sábado à noite. Quando vejo, Jesus fala comigo: vai para a igreja. E daqui a pouco eu digo: oxe, de novo, vai para a igreja. E eu fui e cheguei lá e entreguei minha vida para Ele. Foi Ele que me escolheu. Veio me buscar lá, onde eu estava. Ele me escolheu. Você está aqui, não é porque você escolheu Jesus, é porque Ele te escolheu. Você é privilegiado. Agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado, porque se o Senhor não tivesse me escolhido, eu não estava aqui ouvindo a Tua palavra. A palavra de Deus diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Deus escolheu você. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Ele nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque Tu me escolheste. Tu me escolheste, né? Depois nós vemos aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como eu fui escolhido por Deus para fazer discípulos, eu vou dar frutos, eu vou me multiplicar, eu vou me reproduzir em outra pessoa. Fazer discípulo é isso, é se reproduzir em outra pessoa. É levar a outra pessoa a crer em Jesus. É levar a outra pessoa a conhecer Jesus do nível que você conhece. Isso é discipulado. Isso é reprodução, multiplicação. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, ele diz: nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a vida por nós e devemos nós dar a vida pelo irmão. Quer fazer discípulo? Tem que morrer. João 12, 24, ele diz assim: se o grão cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Esse é o Evangelho de Jesus. Morte para o eu, morte para os conceitos mundanos, morte para o pecado e vivo para Deus. Quando eu vivo para Deus, eu produzo, eu reproduzo. Quando eu quero viver para mim mesmo, eu vou gerar morte na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que estão à minha volta. Por quê? Porque eu quis andar pelo meu próprio caminho. Já aconteceu de eu querer viver no meu próprio caminho? Já. Isso me trouxe o quê? Várias desgraças, vários prejuízos. Mas aí, no momento em que você chega para Deus e se volta para Ele: Senhor, perdoa pelo que eu fiz, eu sei que eu errei, eu sei que eu cometi besteira, não era para ter feito isso, eu estou aqui na Tua presença, me recebe de volta, que nem o filho pródigo, né? Me recebe de volta, como o filho ainda ensaiou uma oração, né? Ele ensaiou assim: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei perante o céu e perante Ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faça apenas um dos seus empregados. Eu quero pelo menos ser considerado um empregado teu. E quando o filho chegou, que o pai viu, não deu tempo nem dele recitar a oração que ele tinha planejado, porque o pai recebeu ele, mandou trocar uma vestimenta nova nele, mandou botar um anel no dedo do filho, mandou matar um novilho e fez aquela festa, aquele banquete, aquela celebração. Como Deus é maravilhoso. Deus só quer que a gente se arrependa. Deus sabe que o pecado faz mal para mim e para você. Deus sabe que o pecado na vida da gente atrapalha de nós ganharmos pessoas para Cristo. Porque a gente está morto. E o que o morto vai guiar outro morto? O pecado leva à morte. A morte espiritual. E não tem como você ganhar pessoas para Cristo se você está morto. Como é que você vai trazer uma pessoa para a vida se você está morto? Então nós precisamos disso, dar frutos. Por isso que nós precisamos tratar com o pecado na nossa vida, tratar com ele mesmo, resolver, né? Para poder a gente dar frutos. Atos 12, versículo 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Quem estava pregando? Pedro. Pedro tinha resolvido a questão do pecado? Tinha. Qual foi o pecado de Pedro? Negou Jesus. Jesus disse: Simão, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E ali Pedro negou Jesus. Na hora que Jesus estava: você não é um deles? Esse homem estava com ele. Não conhece esse homem, não? Às vezes a gente se ofende, né? Que a pessoa não considera a gente, não fala da gente o que deveria falar. Mas ele estava lá, Jesus deu a vida para Pedro. E Pedro está lá e esse homem é um deles. Eu não conheço esse homem. Tua fala não nega que tu é um deles. Nunca vi. Já pensou? Pedro negou Jesus. Foi pecado? Foi pecado, sim.
Mas 50 dias depois que Pedro negou Jesus, Pedro se levantou no meio da multidão, cheio do Espírito Santo, pregou e quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Deus só quer que a gente tenha uma atitude diferente com relação ao pecado. Saia dessa masmorra, abandone isso e vamos seguir a Cristo. Atos capítulo 4, versículo 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Você vê em 2 pregações que Pedro fez, quase 8.000 almas se converteram a Cristo. Você já pensou? Uma vida restaurada, transformada, que Deus trabalhou, que entendeu o perdão de Deus. Que muitas vezes, irmão, a gente peca. Eu até falo para minha esposa, às vezes tem pessoas que pecam, caem no pecado, e ele é tão legalista que ele não consegue se apropriar do perdão de Deus. Ele não consegue. Tem gente que ele não consegue se apropriar. Jesus deu perdão para ele, mas ele não consegue. Ele está sempre preso naquele pecado que ele fez, se achando um verme. Eu quero dizer para você, você não é verme. Você é rei e sacerdote. Está lá na carta de Pedro. Nós agora fomos chamados e fomos escolhidos para sermos reis e sacerdotes diante do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Dê frutos. Evangelize. Fale de Cristo. Fale para uma pessoa. Não precisa ficar. Às vezes você prega para tanta gente. Pega uma pessoa, mire aquela pessoa, ora por ela, começa a bombardear ela com palavra, empresta um livro, conta um testemunho, procura servir aquela pessoa. Quando daqui a pouco a pessoa está servindo a Cristo e você está discipulando ela. Amém? Fazer discípulo é quando nós ganhamos almas para Cristo. Em terceiro lugar, Deus espera de nós que o obedeçamos. Atos capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Uma das coisas terríveis do ser humano chama-se obediência. A Bíblia fala que o obedecer é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que o sacrificar. A Bíblia diz que a desobediência é comparada ao pecado de feitiçaria. Ela é igualzinho, está de pareia, como diz lá no norte, né? Está de pareia. Com o pecado de feitiçaria, a desobediência. Então o diabo ele vai fazer de tudo para você desobedecer. Desobedecer a Deus, a palavra de Deus, né? Aos princípios. Então, a palavra de Deus diz aqui que muitíssimos, não eram poucos, não eram muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quem eram esses sacerdotes? Eram homens religiosos. Eram pessoas que serviam no templo, mas que não conheciam a Deus. Eles serviam, eles tinham uma vida religiosa, eles estavam muitas vezes presos à liturgia. Estavam presos, eles usavam, né, os sacerdotes usavam aquele roupão, aquela roupa, uma roupa branca, com a estola aqui, né, com as 12 tribos na frente, as 12 tribos de Israel. Era uma roupa assim, bem complicada para se vestir. E nem um padre hoje um padre veste uma roupa, tem uma roupa por baixo, tem um monte de coisa, é bem sofisticado e é trabalhoso aquela roupa para vestir, né? Então aquelas pessoas ali faziam aquelas coisas, mas não conheciam a Deus. Não conheciam a Deus. Apenas conhecia, como disse Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu conhecia Deus de falar, de alguém falar, de ler a Bíblia. Eu conhecia Deus de ir para o culto, de cantar, de louvar, de orar, mas eu nunca tinha tido a revelação dele. Aí você de repente tem uma revelação
Eu gosto muito de lembrar da história de John Wesley. John Wesley era um pastor anglicano. Ia ser missionário entre os aborígenes. E na viagem, quando ele estava no navio, indo para pregar, o Espírito Santo falou para ele assim: você vai converter os pagãos. E quem vai converter você? Na mesma hora ele desistiu daquela viagem missionária, voltou, procurou o grupo dos irmãos morávios e procurou saber o que era preciso fazer para nascer de novo. Teve humildade. Um homem, pastor anglicano, naquela época ainda mais, era uma época do auge, e ele procurar um grupo de irmãos que se reuniam autônomos para saber com aqueles irmãos como fazer para nascer de novo. É muita humildade, é quebrantamento, né? Mas ele foi. E foi aí, depois disso, que John Wesley foi usado por Deus e trouxe o grande avivamento que sacudiu a Inglaterra. John Wesley foi usado por Deus no avivamento que sacudiu a Inglaterra com o movimento de santidade. Vivemos dias em que as pessoas não querem obedecer e, como resultado, mudam de igreja, quando na realidade quem deveria buscar a mudança em seu interior não querem se submeter ao que a palavra diz. Vamos buscar um coração puro e obediente a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Seja praticante, não seja apenas ouvinte, escutando pregação. Nossa, que pregação maravilhosa, que pregação linda. Ai, o pastor falou de tal. Você colocou em prática? Não está resolvendo. Não adianta você escutar a pregação se não colocar em prática. Tem que colocar em prática. Ok? Por último, Deus espera que nós cresçamos na fé. Então, Deus, nós falamos da obediência e agora que nós cresçamos na fé. Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele diz assim: o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, que significa maduro em Cristo. Perfeito em Cristo Jesus. Nós passamos pelo processo nós passamos pelo primeiro processo, conforme nós falamos, né? Que foi o processo de glorificar a Cristo. Depois nós vimos para o processo de fazer discípulos. Agora nós entramos no processo da obediência, que não é fácil. Não é fácil. Obedecer não é fácil. Se você disser para mim que obedecer é fácil, você é hipócrita, porque não é fácil. Fazer uma coisa que muitas vezes você nem gostaria de fazer, mas você vai fazer porque a palavra de Deus está dizendo que você vai fazer, né? E agora ele vem falando sobre crescimento, maturidade. Você precisa amadurecer, sair de onde você está, continuar aquele crente a vida inteira, tomando leitinho a vida inteira. Parece um menino, um doente mental, uma pessoa que não desenvolveu mentalmente. Não, tem que sair, tem que crescer, tem que amadurecer. É hora de tomar postura, é hora de se posicionar, de amadurecer, parar com o mimimi, com o choramingô, né? E crescer. Efésios capítulo 4, versículo 14, 15, diz assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, agora você saiu daquela fase de menino na fé, de criança espiritual, e vai partir para uma fase de homem, de mulher, maduros, e que vai ter convicção, raiz, e não vai ser levado por qualquer coisa. E como ele diz aqui, na palavra de Deus diz assim: por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Tem muitos homens fazendo a obra de Deus, não com a ação do Espírito Santo,
mas com artimanhas. E cresce rápido? Cresce. Cresce rápido. Eu vi uma igreja ontem, eu estava vendo um vídeo e estava falando lá de uma igreja que cresceu rápido no Brasil. Aí eles fizeram um batismo no toboágua. As pessoas subiram no toboágua, te batizamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fizeram o bloco carnavalesco gospel. Gente, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente precisa dar testemunho de Jesus. Dar testemunho. Mostrar quem é Jesus. Mostrar o que Jesus fez na nossa vida. Uma vez minha filha falou assim: ah, pai, que igreja tal? Estou o nome lá. Aí eu falei: filho, eu não gosto. Porque é umas luzes, é tanta luminária colorida. Eu falei até para ela assim: falei, filha, parece só uma boate gay, toda colorida. Toda colorida. Isso não parece igreja. Parece uma boate. Parece uma boate gay. Ela aí, pai, também, você pegou pesado. Eu falei, mas tanto colorido, aquelas luminárias, aquelas iluminação toda, fumaça, aquela coisa toda. Eu vou ser franco para você, eu não tenho restrição em nós fazermos vamos fazer um movimento evangelístico. Aí vai fazer um show. Você não vai fazer, hoje você não bota um palanque aqui e um pregador e os irmãos cantando hino da harpa, não vai parecer uma pessoa para ouvir a pregação, vai? Não vai. Agora você bota uma banda em cima, um show, aí você chama atenção. Eu, como estratégia evangelística, eu não tenho nenhuma objeção. Como estratégia evangelística, para ganhar almas. Mas a igreja não é aquilo. Aquilo foi uma ferramenta para evangelizar. Mas a igreja não é aquilo. A liturgia cristã não é aquilo. Não é aquilo mesmo. Você está entendendo? Ó, você vê, existem algumas religiões que eu admiro pela persistência com que eles persistem. Até hoje eles não mudam e eles não param de crescer. Uns são os muçulmanos. Os muçulmanos, você vê que eles, desde o começo que eles iniciaram até hoje, eles continuam do mesmo jeito. É radical? É. A mulher tem que usar aquela burca, aquele negócio, mas aquilo é desde o século, e eles mantêm, e eles crescem. Outro é o catolicismo romano, cresce também. Cresce também. Do mesmo jeito. O que mudou do catolicismo romano foi o movimento carismático dos anos 60 que surgiu. Aí eles têm aquele momento de oração, da manifestação dos dons espirituais, mas o restante continua desde aquela época. Mas na igreja evangélica, gente, o pessoal inventa tanta moda, tanta palhaçada, eu chamo de palhaçada, para querer encher a igreja de gente, que é uma vergonha. É uma vergonha. E não precisa nada disso. A gente só precisa testemunhar de Jesus, falar de Cristo, comunicar o Evangelho, obedecer a palavra. As pessoas vão ver, poxa, que mudança. Que mudança. Poxa, o Neto está tão diferente. Neto, por que você está tão diferente? A parte que eu conheci Jesus. Ele entrou na minha vida. A mudança quem fez foi ele. Eu aceitei Jesus com 18 anos, ganhei meus amigos quase tudo. E os que não aceitaram Jesus morreram nas drogas. Todos os meus amigos que andavam comigo. A igreja que eu fui congregar não tinha rapaz, tinha só moça, era cheio de moça lá. O banco da mocidade era cheio de moça. Depois que eu aceitei Jesus, que comecei a ganhar meus amigos, o banco da mocidade ficou cheio de homem também lá. Era um casamento atrás do outro. Comecei a ganhar vidas para Cristo. Comecei a falar de Jesus com meus amigos.
Teve um momento que eu via que eu não ia dar conta, que eles começaram a zombar de mim de uma maneira tão... Aí eu parei de falar com ele, falei, vou botar na oração. Aí eu botava o nome de tudinho numa cadernetinha e levava para o círculo de oração, me ajoelhava em cima e orava. E eu tive o privilégio de ver a maioria deles entrar na igreja entregando a vida para Cristo. Ganhei meus amigos para Jesus. Não precisa palhaçada não, irmão. Não precisa dessas palhaçadas para ganhar a pessoa para Jesus, não. Não precisa mesmo. Isso é palhaçada. Entendeu? Nós precisamos amadurecer. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós devemos o quê? Seguir a verdade em amor. Eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus, não é por obrigação, mas é porque eu amo a Jesus. E eu tenho que estar olhando para cá, para ver como é que eu tenho que me conduzir. Porque se eu tirar os olhos da palavra, eu começo a fazer besteira. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, meu Deus, misericórdia, né? Vem cá, Jesus, né? Devemos buscar o amadurecimento. Aliás, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 13, né? Ele diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os ministérios é para aperfeiçoar os santos. A função do pastor é alimentar o rebanho, é levar o povo à maturidade, a apacentar. A palavra pastor no grego significa poimen, que significa alimentador e guia. Então o pastor ele vai alimentar com a palavra de Deus e ele vai guiar as pessoas pelo caminho certo. Essa é a função do pastor. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, né? Ele fala lá que o pastor é a porta do curral das ovelhas. Já ouviu esse versículo? O pastor é a porta do curral das ovelhas. Por quê? Porque nas ovelhas, as ovelhas colocavam as ovelhas no curral e o pastor dormia na porta do curral. Sabe para quê? Quando o lobo vinha atacar a ovelha, ele tinha que atacar primeiro o pastor. Ele não conseguia entrar no curral se ele não passasse primeiro pelo pastor. E por isso que a Bíblia diz, ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. Por isso que o diabo tem sede nos pastores, para destruir os pastores. Porque ele sabe que se destruir o pastor, o rebanho se dispersa. Essa é a estratégia dele. Então, amados, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos atingir a maturidade. Não vamos ficar a vida inteira aquele menininho, aquele bebezinho que está tomando leitinho. Não, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos avançar e vamos ganhar pessoas, vamos se tornar pais e mães espirituais. Deixe de ser bebê espiritual, se torne pai e mãe espiritual. E como isso vai acontecer? É você ganhando pessoas, é discipular pessoas. Não fica atrás desses crentes velhos aí que não quer compromisso com a igreja, não. Pula de uma igreja para outra toda hora. Não fique atrás desse tipo de gente, porque eles não querem compromisso com Deus. Eles querem ser massageados no seu ego. Eu quando pego, eu faço uma avaliação. Quando eu vejo o crente que fica pulando de igreja para igreja, eu primeiro faço uma avaliação para ver se ele é vítima do sistema ou se ele é o problema. Tem alguns que é vítima do sistema. Está machucado, está ferido, a igreja fere. Tem mesmo. Pessoas que foram feridas pela igreja, por pastores, sem amor. Um dia desse eu vi o centenário das Assembleias de Deus lá no Rio de Janeiro. Aí aquela cantora, como é o nome dele? Marçal, Maria Massal, né? Maria Massal. Ela é uma menina que canta muito bonita, ela é das Assembleias de Deus. Aí ela foi cantar no evento, foi chamada para cantar no evento. Aí um pastor pregou lá e passou da hora.
E teve um pastor lá no evento que falou para ela que ela não ia cantar, porque já tinha passado da hora, e se ela cantasse, ele ia processar ela. Já pensou? A menina saiu de lá e depois eles chamaram ela para fazer a oração final. Aí ela falou, pegou o microfone e falou: irmãos, eu ia cantar, mas o pastor falou que se eu cantasse ele ia me processar. Que impacto ruim isso trouxe? Um adolescente, a menina está começando a cantar, ela canta tão bonito mesmo, né? E o pastor fazer uma coisa dessa, aí vários irmãos comentando, né? Aí eu botei lá embaixo, eu fiz o meu comentário também. Eu falei, infelizmente a Assembleia de Deus tem perdido muitos membros por causa de pastores desse tipo. Não são todos, tem muitos pastores, homens de Deus, homens quebrantados na Assembleia de Deus. Mas muitos pastores jogaram pessoas para fora da igreja por causa de tradição religiosa. Por causa de tradição religiosa. Eu tive um pastor que ele disciplinou as meninas porque tirou a ponta do cabelo. E depois a mulher dele apareceu com o cabelo cortado. Ele proibia na igreja assistir televisão. Só que ele tinha uma televisão dentro do quarto. Você está entendendo, irmãos? E as pessoas descobrem isso, o que é que a pessoa fica? Quer ficar na igreja, a pessoa não tem muita estrutura, né? Poxa, o pastor fala que é pecado assistir televisão e na casa dele tem uma televisão. Isso é mentira, então essa religião é mentirosa. As pessoas começam a sair da igreja. Misericórdia para mim e juízo para os outros. Misericórdia para mim e juízo para os outros. Eu participei, eu era da Assembleia de Deus, gosto da Assembleia de Deus. De vez em quando baixa lá a Assembleia de Deus em mim, eu começo a cantar o hino da harpa, né, amor? Começa a cantar o hino da harpa. Aí minha esposa fala, baixou a Assembleia. Mas eu digo, mas graças a Deus, eu gosto da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja boa, uma igreja mesmo, foi Deus que levantou, foi um movimento. Mas tem esse tipo de coisa aí, às vezes as pessoas, eu fazia um trabalho, aí eu trazia drogado, prostituta, ganhava as pessoas, levava para a igreja. Quando chegava na igreja, as irmãs ficavam olhando, se afastando-se da pessoa. Aí a pessoa não queria mais ir na igreja. A pessoa dizia, aí eu fui para a igreja, fui para o culto, chegou lá, os irmãos ficaram me recriminando, me rejeitando, né? Aí quem saiu foi eu. Eu falei, olha, irmão pastor, eu gosto aqui, amo essa igreja, mas não dá para ficar mais aqui não. Porque eu ganho alma, o povo joga para fora. Irmãos, quem transforma as pessoas é Deus. A prostituta aceitou Jesus, vem para cá, que a gente vai procurar ajudar ela, arrumar um emprego, tá? Mas se ela cair de novo, não tem misericórdia, ô minha irmã. Nós estamos aqui com você, nós estamos aqui para te ajudar. Nós não somos juízes seus, nós estamos aqui para te ajudar. Isso é o Evangelho. Mas a pessoa vai se aprender tanta regra, se aprender tantas dogmas, a preceitos, a ponto de rejeitar o ser humano. Isso não é o Evangelho de Jesus, né? Eu falei uma vez para o pastor, eu falei, o Jesus que você prega não é o mesmo que eu prego. O Jesus que você diz que conhece não é o mesmo que eu conheço. Esse Jesus que você tem, eu não quero ele na minha vida nunca. Porque esse Jesus que você tem não é amor e não é misericórdia. Esse Jesus não é o meu Jesus. Nem é o que a Bíblia fala. Entendeu? Tem coisa que a gente tem que falar mesmo, né? Então devemos buscar o amadurecimento, né? Para ter cuidado. Tem pessoas astuciosas, irmãos. Tem gente astuto, né? Tem gente astuto, usando de tudo que é artimanha para fazer a igreja ficar cheia, manipulando e não está nem aí com o que vai acontecer com as pessoas. Paulo fala das artimanhas e fala também da astúcia com quem induz ao erro. Esses dias, um pastor lá em Samambaia profetizava que o homem ia ter uma desgraça na família dele, mas se o homem tivesse relação sexual com ele, aquela desgraça não ia acontecer. Vocês viram isso? Saiu no jornal, na imprensa, a imprensa jogou mesmo, lá da Samambaia. Que demoníaco isso. E ainda tem pessoas que entram numa história dessa e caem. Por quê? Artimanha, astúcia. O cara já viu usado pelo cão mesmo. O diabo parece que seduz a pessoa, que a pessoa acaba entrando e acreditando naquela mentira.
Por isso que nós temos que estar o quê? Edificados na palavra. Tem dúvida, irmão? Me procura, pastor. Isso aqui, eu quero saber, quero que o senhor me explique. O Diego e a Fran sempre estão mandando para mim mensagem. Pastor, isso aqui. A Neide também pergunta, Eliade também. Eliade essa semana mandou até um vídeo. Pastor, o que o senhor acha dessa pessoa aqui? Tá? Então, assim, isso é importante. Você procurar. Eu sou seu pastor, estou pastoreando você, eu tenho responsabilidade com você. E eu não vou querer ver você na desgraça, eu vou querer ver você bem. Eu vou te orientar, te dar orientação, irmão. Cuidado. Uma vez uma aluna do curso me procurou e falou, ó, vai ter um evento assim, e publicou no grupo do seminário. E ela é evangélica. Eu falei, olha, mas essa pessoa, esse movimento aí não tem nada a ver com o que a senhora está pensando. É assim, assim. Ela foi e apagou na hora. Ela não é nem minha ovelha, ela congrega lá no Tabatinga. Você está entendendo? Mas ela entendeu o que eu estava falando, o recado que eu dei. Então, eu não vou jamais querer induzir você ao erro, porque eu sei que eu vou pagar caro se eu fizer isso. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe, né? Precisamos colocar isso como prática nas nossas vidas, né? Como cristãos, glorificar a Deus, fazer discípulos, obedecer e crescer. Amém? Vamos repetir comigo? Glorificar a Deus, fazer discípulos, obedecer e crescer. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Esses são princípios que Deus espera de mim e de você como igreja. Coisas que Ele espera que a gente faça. Está disposto a fazer? Fale com Deus. Senhor, é esse aí que o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por Tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua sabedoria e que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, nos fortalecendo, nos levando a crescer na palavra, nos levando, Senhor, a ser edificados, nos levando, Senhor, a fazer discípulos, a glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra do mal. Que nós não venhamos ser mercenários, mas que nós tenhamos coração de pastor verdadeiramente. Que nós venhamos ter amor pelo Senhor, pela Tua palavra e andar em obediência à palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta hora, Senhor, e agradeço a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus.